Bem, eu comecei a trabalhar em transporte com 18 anos, como estagiário, 18 para 19 anos, como estagiário da Coral, né? Eu estudava administração de empresa e comecei a trabalhar na Coral, que era, na época, a maior empresa de transporte da América Latina, né? Então, eu fiz todos os ciclos da empresa lá. Eu só não comecei como ajudante, mas eu fui conferente de carga, emiti conhecimento, cálculos de frete, emiti manifesto, depois fui para a área comercial, contabilidade, eu visitei muito cliente, então toda a parte operacional de uma empresa de transporte eu vivi naquela época. Depois eu saí, eu estava na universidade ainda, e um professor meu me chamou para trabalhar, ele era diretor do Banco Bozano Simas, me chamou e eu fui trabalhar lá, e trabalhei um ano lá com ele no Banco Bozano Simas, e comecei a atuar no banco, só que banco tem uma atividade muito menos dinâmica que transporte. E a Coral, naquela época, isso era 1978, ela ia começar o projeto de Rolon-Roloff, né, no Brasil. Tá? A Coral foi a primeira empresa de transporte internacional de cargas no Brasil, ela tinha o Retric 001, né? Fazia 7 países, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai, e também fazia carga para Holanda, tá? Aérea. A gente tinha modal ferroviário, aéreo, marítimo e rodoviário, né? A gente usava os outros setores. Então eu voltei para a Coral para cuidar do Rolon Roloff, trabalhei alguns anos lá, até 1981, quando houve uma separação da sociedade e nós fomos trabalhar com a Transasa. Trabalhei até 1999 na Transasa e depois tive negócios próprios, montei uma empresa de logística e distribuição de produtos automotivos, fui sócio da Modal, quer dizer, e vem trabalhando no setor a vida inteira. E de negócio, hoje em dia, não tem mais empresa de transporte diretamente, participo de conselho de gestão de empresa e tem sociedade em outras empresas, inclusive na área de tecnologia, de segurança no transporte. Entrei na vida, meu pai, Haroldo Debus, e minha mãe são do Espírito Santo, tem nós 2 irmãos, um já falecido, tem 3 filhos, 3 netos, todos 3 filhos casados, 3 netos, e comecei a vida da representação empresarial na gestão de Baldomero Tax Filho, em 1986, quando ele resolveu ser reeleito para a presidência do Sindicaga, convidou meu pai para continuar na diretoria dele. Meu pai falou, não, eu já estou cansado, declinou do convite e indicou um dos filhos, que fui eu. Aí eu comecei lá atrás, fui diretor com Baldomero, depois fui diretor com a Tânia Drummond, e em 1993 fui eleito presidente pela primeira vez do Sindicaga, eu tinha 37 anos naquela época, e daí comecei, me apaixonei pela representação empresarial, pelas causas do setor, como dizia o nosso Adalberto Panzan, os causos, né? Então eu me apaixonei e comecei a trabalhar na NTC com o Adalberto Panzan em 1996, quando ele foi eleito. Depois ele faleceu, aí eu fui eleito vice-presidente com o Romeu Luft 2 vezes, trabalhei com o Geraldo, trabalhei com o Benatti, com o Zé Hélio, depois fui vice-presidente do Chico Peluso e agora estou como presidente da NTC. E, além disso, presido a Federação de Transporte de Carga do Estado do Rio de Janeiro, a qual fundei em 2002, presido o Conselho Regional do SES Senat do Rio de Janeiro e sou vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Sim, o SES Senat este ano completou 31 anos de atividade, né? Temos 169 unidades no Brasil, no Rio de Janeiro temos 10, tá? Em breve teremos mais 3 unidades. São 8 mil funcionários em todo o Brasil, trabalhando no SES Senat, com a presidência do presidente Wander Costa e a diretora-geral nacional, que é a Nicole Goulart, e o Vinícius Dadeira, que é diretor adjunto. Eu acho que o SES Senat faz realmente um trabalho de alto nível de qualificação da mão de obra do trabalhador de transporte, em todos os níveis, tá? Na parte operacional e administrativa, e também no atendimento da área social, com serviço de odontologia, nutrição, fisioterapia e psicologia. Tá? O que eu acho que realmente o que você falou é verdade. Nós ainda assim sentimos que
nós estamos muito aquém do número de usuários que deveria estar participando do dia a dia das atividades do SESC Senat. Eu acho que talvez teremos que aumentar a comunicação diretamente com a empresa. Nós comunicamos hoje através dos sindicatos, mas uma comunicação mais intensa com a empresa, valorizando todo o trabalho que já é pago, porque eu realizo cafés da manhã no Rio de Janeiro e nós promovemos um encontro com empresários, com autoridades locais de cada um dos municípios onde nós temos unidades, e quando eu chego lá eu falo de tudo que a gente faz, mostramos todo aquele serviço de excelência, e aí eu pergunto assim, vocês acham bom ter um serviço desse gratuito? Todo mundo acha muito bom, só que ele não é gratuito, ele é pago por vocês. 2,5% da folha de pagamento, vocês estão contribuindo aqui. Então, vocês têm que utilizar esse serviço, qualificar a mão de obra de vocês. Nós temos problemas sérios de falta de motorista, nós temos simuladores de direção treinando motorista. Então, nós temos que incentivar cada vez mais e difundir o SESC Senat para a formação e qualificação de mão de obra, também dos jovens aprendizes, que é muito importante, que você traz os jovens para dentro do setor, atendimento social também dos familiares e das comunidades. Quando você atende a comunidade no entorno, está levando pessoas que não conhecem transporte para viver no ambiente de transporte e acaba se interessando pelo aquele setor para buscar um emprego no futuro. A pauta ESG, né, ela tem uma importância a nível mundial, né, assim bem como compliance também tem para as empresas também. A gente muda o conceito de gestão das empresas. Nós estamos vivendo hoje uma situação ambiental que preocupa já o presente, né? E preocupa mais ainda o futuro. Tá? É óbvio que você tem o Acordo de Paris, tem agora as COPs, tem todos esses eventos que são realizados de forma a você prevenir e reduzir a emissão de CO2, de partículas no meio ambiente, reduzir a poluição ambiental para que você possa ter uma saúde melhor no futuro, um ambiente mais seguro. Nós vivemos hoje, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos algumas ocorrências trágicas, né? A região serrana do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, este ano, um acidente trágico, né, de grandes dimensões em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, sim, que ter essa preocupação. E acho que o setor, que ele é considerado como um dos mais poluentes, mas não é. Estudos da CNT estão demonstrando que ele não é o mais poluente. Outros são mais poluentes que o setor de transporte. Mas como ele pega caminhão, movimenta na estrada, é um trânsito pesado, solta fumaça, nós temos despoluir, que ajuda a controlar a emissão de gases e de fumaça, mas nós temos sim que trabalhar cada vez mais qualificando nossa mão de obra, exigindo que, e isso está acontecendo, que as montadoras tragam novas tecnologias também, motores que emitam menos poluentes, ou até quiserem. Nós tivemos na Fenatran agora o motor, as montadoras falando que o ar sai mais limpo do que entra, né? Então, e temos que desenvolver isso e realmente encontrar novas matrizes energéticas, né? O pessoal fala muito de biodiesel, e biodiesel não é que nós sejamos contra o biodiesel, mas é que o biodiesel hoje, da forma como ele vem sendo adicionado ao diesel, ele causa transtornos ao equipamento, defeitos ao equipamento. Que nos Estados Unidos, na Europa, a adição de biodiesel é na ordem de 7%, 5%, a Argentina 8%, no Brasil já está em 15%, e se imagina chegar a 20%, a 30%. Quer dizer, então a gente tem que mudar, mas sem sacrificar o setor mais ainda. E é fundamental para o setor de transporte e para o país a renovação de frota. Tá? Nós temos mais de 150 mil veículos fabricados antes de 1989, ou seja, com mais de 25 anos de vida. No Brasil temos 2.540.000 veículos registrados no RNTRC. Tá? Então, a renovação de frota é fundamental, a renovação reduz muito mais a poluição do que você simplesmente trocar a matriz energética. Bom, a gente tem, a primeira coisa que você tem a gestão das empresas, toda a parte de rastreamento de veículos, de localização, de maximização da utilização da frota, com muitos equipamentos já temos, os caminhões cada vez desenvolvem mais tecnologia, já temos caminhões sendo testados em outros países do mundo sem motorista. Eu vejo que o Brasil isso
vingar vai demorar muito, porque as condições de nossas rodovias são muito ruins. Como é que você vai imaginar ter daqui a pouco um outro caminhão, um veículo sem motorista sendo conduzido nas ruas, como já tem automóveis na Alemanha e outros países aí, sem motorista circulando nas vias. Então, a tecnologia, realmente, a inteligência artificial, nós precisamos ter domínio. Domínio é até difícil, mas tem que ter como acompanhar essa evolução e fazer com que a gente tenha segurança na utilização da inteligência artificial, por exemplo. Tá? Porque se você vai perdendo um pouco o domínio, o controle da gestão. Antigamente, você entrava na empresa e sabia tudo que estava acontecendo lá. Hoje em dia vem um hacker, vai lá, rouba teus dados, te coloca em risco, te paralisa, como aconteceu com empresas grandes nossas recentemente. Então, nós temos que estar constantemente em evolução e acompanhamento de normas de segurança para as tecnologias que vão ser implantadas. Tá? Eu assisti anteontem uma entrevista da presidente da Microsoft, uma brasileira, da Microsoft do Brasil, e ela dizia que você não pode nem carregar um celular usando uma USB, tem que ser com tomada elétrica. Se você entra no avião e conecta lá o teu celular numa tomada USB, está arriscado alguém que está te chupando dados. Então, isso, tudo pode te chupar dados. Tá? Então, a gente tem que ter muita palestra, muito treinamento da nossa mão de obra para se preparar contra os riscos da tecnologia. A tecnologia é muito bom, sem dúvida nenhuma. O mundo não vai continuar crescendo se não tiver evolução tecnológica na velocidade que a gente tem. Mas se a gente não controlar, tá, a gente vai perdendo o domínio das nossas ações. E isso também oferece um risco muito grande. Sim, o Brasil teve um período de grande crescimento lá no início da década de 60, 70, 80, né? Depois tivemos períodos aí de recessão forte, depois tivemos 2000 também, novamente um período de crescimento econômico. A atividade de transporte é atividade meio. Hoje nós temos o agro com muita pujança, né? As commodities do Brasil também. Então, a gente vende para o mundo inteiro e é o que gera a balança comercial positiva para o Brasil. E o transporte é uma atividade terciária, ela presta serviço. Então, a gente depende da indústria e do comércio. Nós levamos o insumo para a indústria, depois transportamos o produto acabado para o comércio ou para outra indústria, depois levamos para as casas, para os lares ou para os pontos de venda. Tem o e-commerce que entregamos diretamente nas casas, quer dizer, o transporte, a gente até comenta, 65% da produção nacional é produzido, tem a atividade de transporte rodoviário de cargas. Mas eu falo que não, nós temos quase 100%, porque para o navio funcionar, o trem e o avião, depende da gente. Nós é que temos que fazer todo o serviço intermodal. Tá? Então, também comentamos isso na FENATRAN, eu tive a oportunidade de conversar lá com o presidente da Fávia, com o Márcio Lima, também com o presidente da Anfir, o Sprígio, conversando sobre a cadeia produtiva do transporte. Nós temos que valorizar muito a cadeia produtiva do transporte, porque ela é estratégica, seja nós que transportamos, seja quem fabrica caminhão, montadora, seja quem fabrica os implementos rodoviários, pneu, chassi. Nós temos que nos fortalecer para juntos cobrarmos pautas comuns, os pontos de convergência, que é infraestrutura, temos que ter infraestrutura melhor no Brasil, temos que ter mais segurança no Brasil para a nossa atividade, temos que ver tributação adequada, formação de mão de obra, e temos muitos pontos convergentes e a cadeia produtiva é fundamental e estratégica, essencial para o funcionamento do país. Você lembra, durante a pandemia, nós não paramos um dia sequer. Se nós tivéssemos parado, ia faltar comida. A indústria continuou funcionando, lógico, com a redução de atividade, mas o comércio continuou, começamos a entregar, os pontos comerciais fecharam, nós levamos o abastecimento até as casas, quer dizer, a nossa atividade é muito bonita porque ela é essencial, ela é estratégica. Se a gente parar, todo o resto para. E eu vou lembrar uma do Rio de Janeiro, que foi uma tragédia na região serrana, que afetou Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, que morreram mais de 1000 pessoas naquela época. Mas lá, eu posso falar lá tragédias já aconteceram em Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul, que quando acontece alguma tragédia dessa, a população se mobiliza. E o brasileiro tem muito disso, né? Então, isso começa a reunir produtos, doações, em todos os lugares que você possa imaginar, nas igrejas, nos clubes, nos condomínios, todo mundo começa a reunir produtos para serem levados para aquelas famílias
que estão vitimizadas e estão precisando de muita ajuda. Roupa, alimento, tudo que você pode imaginar, água, tudo que você pode imaginar. E quando vai juntando aqueles itens lá que precisam ir para quem está necessitado, aí eles lembram como é que nós vamos fazer isso chegar lá, não é de automóvel nem de bicicleta, né? Então aí eles entram em contato com quem? Com as entidades que representam o setor de transporte de cargas. São os sindicatos, federações, a NTC, e aí essa mobilização toda ela funciona de forma gratuita, pegando os itens, transportando, separando, levando para os pontos onde a tragédia aconteceu. Então eu já vi isso no Rio de Janeiro 2 vezes de forma muito grande, em 2011, ano passado também em Petrópolis, em Santa Catarina, em Brumadinho, agora no Rio Grande do Sul. O setor realmente se entrega. Ele entrega e se entrega. Entrega os produtos, porque ele se entrega de alma e coração, ajudando as populações a conseguirem superar aquele momento de dificuldade. Para ter futuro, tem que ter história, né? Você não começa assim, né? Você tem mais segurança do que você vai construir. A Fundação, a FUNTRAN, Fundação Memória do Transporte, ela foi criada pela CNT, né? E ela hoje está sob a sua presidência, tá? com o Adalberto Panzan. Estão fazendo um belíssimo trabalho, a gente vê isso, a gente percebe isso. E nós temos que valorizar muito tudo aquilo que foi construído no transporte ao longo de décadas, né? Quantas pessoas passaram por aqui, dedicaram seu tempo, e que o tempo, às vezes, vai apagando a memória delas. Elas vão deixando de ser importantes para muita gente. Alguns nem conhecem, e outros tratam aquilo com menos importância. Mas se nós estamos aqui, muitos nos antecederam. Nossos pais, nossos funcionários, nossos parceiros. Então, você poder resgatar essa história todinha, mantê-la viva, usando a tecnologia, tá? Porque hoje nós temos muitas ferramentas que vão permitir com que isso fique de forma perene, sendo consultado, conversado, e você conhecer a história realmente, como é que o setor chegou até aqui e aonde ele pode ir, né? Eu acho que o transporte rodoviário de cargas ele tem a sua garantia, ela pode até mudar, pode deixar de ser rodoviário, mas o transporte de carga vai continuar existindo de alguma forma. Você pode não ter o pneu, você pode andar em cima de colchão, e várias coisas podem acontecer, né? Mas o transporte de carga ele não vai deixar de existir, né? E a FUNTRAN trazendo isso, mantendo vivo essa memória, valorizando tudo que foi feito, ela fortalece mais ainda as pessoas que hoje estão aqui para que continuem incentivando os jovens e os jovens aprendam com todos esses, seja pelo contato direto, seja por uma consulta que você faça a algum arquivo aí no futuro da FUNTRAN. Parabéns a todos, eu acho que tem que prestigiar muito a FUNTRAN, que é o coração, a alma do nosso setor. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte, Confederação Nacional do Transporte.